Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caco Rocha. Eu fiz uma live e nessa live com a participação do Saulo Lima, Saulo Ferreira, a gente já não faz live há muitos e muitos anos por diversos motivos. E aí a gente estava conversando sobre assunto do Apocalipse, que era realmente o assunto do Apocalipse, que eu disse que o Apocalipse já começa com um problema. Eu levantei essa questão lá no na live do Sabino, né? Dependendo do dia que você vai ver, foi dia 23/8 de 24 a live do Sabino. E eu participei, eu fiz uma pergunta, um questionamento, né? Exatamente dizendo da problemática do Apocalipse, que já começa com um problema que ficou parado lá na época de Jesus e não avançou. E aí a live se desenvolveu em cima disso. Mas eu já tinha a ideia de fazer um vídeo sobre o tema, e inclusive rolou essa live, né? E que o Saulo apareceu. Então, e um rapaz lá, acho que André, quero a verdade, ele lá nos 2 horas da minha live, né? 2 horas, 1 minuto e 30 e poucos segundos ali, 32, 33, 34, sei lá. Ele bota lá, é a hora que eu leio que ele fala lá alguma coisa que se o Apocalipse fosse real, o Apocalipse, os acontecimentos aqui de Apocalipse 21 já teriam acontecido, né? Acho que ele fala do 3 ao 5, mas a gente vai ler tudo aqui. E eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi uma santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, portanto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que eu faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Eu vou ler até o 6 aqui. E disse-me mais: Está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que estiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Então, vejam que aqui João fala de coisas boas que irão acontecer, né? Que é mais ou menos o que o André quis dizer, que se o Apocalipse tivesse se essas palavras ou se isso fosse para se cumprir, essas coisas já deveriam ter acontecido. Eu não sei se ele quis dizer de uma forma a defender o ponto de vista das escrituras, ou se ele quis dizer do ponto de vista de que as pessoas que são contra, ou que falam contra e que dizem que essas coisas já aconteceram, estariam erradas, né? Porque lá no primeiro capítulo do Apocalipse, lá, que foi o tema da live, eu estava falando exatamente sobre essa questão. E principalmente no capítulo, no verso 7 aqui, olha só, que é o que a gente estava falando aqui. E eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Assim, amém. Então, o que as pessoas dizem é que esse verso estaria falando de pessoas que já estão mortas agora. Porque, como a gente diz, e aqui é complicado para você querer tapar o sol com a peneira, né? Porque as pessoas que o traspassaram, ou seja, aqueles que furaram Jesus com a lança, que é o que ele está dizendo,
essas pessoas veriam Deus chegar, Jesus chegar e retornar, e uma promessa do próprio Jesus. Então, ou seja, algo aconteceu. Ou Jesus nunca disse isso, ou o autor, ou o copista, alguém criou alguma situação, porque de fato não se cumpriu. Aí fica complicado para você justificar isso. E aí, se eu falar para você que algum religioso pode pegar e fazer costuras, como eu disse na live, é bem possível que essa pessoa vá fazer costuras para poder justificar esta passagem que você, lendo claramente, observa que as pessoas que estavam lá, inclusive Jesus, todos os seus apóstolos, todas as pessoas que viviam naquela época, todas estão mortas. Todas estão mortas. Eu só não posso dizer que estão mortas, enterradas, porque ninguém sabe como é que foram essas mortes ali, mas provavelmente... Eita, o cara passou fazendo barulho. Então, as pessoas estão mortas. Essa é uma realidade nua e crua. Não tem como. Nenhuma daquelas pessoas de 2000 anos atrás estão vivas. Você tem alguma dessas pessoas vivas que possa me mostrar aqui, possa comprovar? Então, não estão vivas, né? Então, eu fiquei raciocinando aqui que talvez o André quisesse dizer que essas coisas aqui não aconteceram ainda, então que de fato vão acontecer. É um pouco complicado. Eu acredito que poderia ser assim, mas isso não invalida, né? Digamos que todas essas coisas que estão no Apocalipse 21 não tenham acontecido e que vão acontecer no futuro, porque elas não aconteceram no passado, isso não invalida que há uma discrepância, um erro, um desacordo lá no capítulo 1. No capítulo 1 de Apocalipse começa complicado. E eu já vi pessoas tentando dar ajustes a essas complicações e elas não conseguem. E aí a gente pode pensar, nossa, por que hoje em dia nós temos tantas pessoas contestando algumas passagens bíblicas, contestando a Bíblia, os ateus aumentaram muito? É porque a população também aumentou, né? Antigamente nós éramos 1 bilhão, 2 bilhões, hoje nós somos 8 bilhões. Né? E o número de pessoas tem crescido. Então nós somos 8 bilhões de pessoas, e é lógico que essas pessoas, também os ateus se multiplicam entre a população. E também pessoas que acreditam, mas que também questionam. Eu vi um menino lá dos três irmãos lá falando, e ele fala alguma coisa sobre que ele não acredita muito no que está na Bíblia, apesar dele acreditar na existência do Deus, ele não acredita muito no que está na Bíblia, e ele não é obrigado a acreditar no que está na Bíblia para acreditar em Deus, porque antes de existir a Bíblia, Deus já existia, Deus era, né? Então, antes de exercer, e Deus continua sendo. Então, antes da Bíblia, de qualquer outra escritura, os Vedas, os Bhagavad Purana e outras escrituras, Alcorão, quem você queira, Deus já existia. Para nós que acreditamos, mas então, Deus tem que estar, tipo assim, eu não estou renegando a Bíblia, eu estou dizendo que Deus tem que estar fora de todas as escrituras, para que ele deixe de ser o gênio da lâmpada e seja Deus de verdade. Então ele precisa estar fora de todas as escrituras, ele é maior do que tudo isso. Ele é as escrituras, mas ele é muito maior do que tudo isso. Ele não está contido nas escrituras, as escrituras estão contidas em Deus. Ele contém as escrituras, entendeu? Ele contém as escrituras, não ele está contido nas escrituras, porque aí é demais, a gente vai limitar Deus. Eu tenho essa preocupação, eu não tenho questão com escritura, eu tenho questão com Deus. Então, nós vamos limitar Deus para poder achar o nosso propósito? Então isso não funciona muito. E mesmo que, como eu disse, mesmo que Apocalipse 21 esteja valendo ainda, isso não vai invalidar o erro que acontece lá no início do Apocalipse.
e como nós estudamos muito mais do que antigamente, ou observamos muito mais, temos muito mais atenção nas passagens bíblicas do que antigamente, até porque antes a gente não estudava, a gente não tinha acesso à Bíblia. Essa questão de ter acesso à Bíblia para membros é uma coisa muito nova, de 100 anos, menos de 100 anos. Para a maioria da população, 50 anos. Né? Para a maioria da população, ter acesso direto a Bíblia é questão de 50, 60 anos. Antes as pessoas não se interessavam. Podia ser o livro mais vendido que você quisesse ter aí, ou continua sendo o livro mais vendido, mas não é o livro mais estudado. Incrivelmente, pode ser o mais vendido, porque quando esses caras falam de livro mais vendido, é o livro mais distribuído amplamente aí. Os caras imprimem Bíblia pra caramba e distribuem por aí. Eu tenho um livro dos Mormons aqui que eu não comprei. Tá bem ali na frente. Eu ganhei dos Mormons e eles continuam distribuindo o livro. Eles podem dizer que o livro dos Mormons é um dos livros mais distribuídos no mundo, mais amplamente impressos nas impressoras ou nas casas publicadoras, seja lá o que for, mas não significa que é o mais lido ou mais estudado. Entendeu? Não significa de forma alguma que seja o mais lido, mais estudado. E as pessoas hoje estudam muito mais. E os não religiosos estudam muito mais ainda, porque eles precisam buscar fontes dentro da própria Bíblia, fontes que possam, vamos dizer assim, não negar, mas que possam dar uma falseabilidade, né, no momento de algum confronto. E as pessoas vão encontrar contradições, e algumas dessas contradições os religiosos não conseguem explicar. Então isso não é brincadeira, isso é uma coisa séria, e eu vejo religiosos tentando se virar para responder. Então, supondo que Deus tenha outros planos, de fato essas coisas ainda não aconteceram. Um novo céu, uma nova terra, tudo acontecendo de novo, maravilhoso, o mundo recomeçando, como eu costumo, já gravei vários vídeos falando sobre isso aqui, inclusive, dizendo que algumas pessoas vão sobreviver. A própria Bíblia diz, e eu citei isso lá quando eu estava na live com Saulo lá, que as pessoas fazem uma interpretação incorreta. E eu já vi o Rodrigo Silva e outras pessoas, outros religiosos bem aplicados, falando, tendo mesmo a impressão, está escrito lá, assim como nos dias do dilúvio, algumas pessoas estarão, duas pessoas no poço, uma será levada e a outra vai ficar. Então, ou seja, porque as pessoas se casavam, se davam em casamentos e iam levando uma vidinha medíocre sem se atentar para as coisas. Quando perceberam, o dilúvio já estava chegando. Então é mais ou menos a gente, já vivendo uma vidinha mais ou menos, como diz aqueles caras daquela banda Luxúria, vivendo uma vidinha mais ou menos, sem se atentar. Quando o bicho chegar, aí já vai ser tarde. Aí por isso que lá diz assim, quando, como é que se diz? Diz que um será levado e outros ficará. Aquele que será levado será arrastado. Isso é claro, a comparação com o dilúvio. As pessoas que foram arrastadas foram as pessoas que não sobreviveram. As pessoas que estavam na arca foram as que sobreviveram. Deixa eu ver se eu acho essa passagem aqui. Deixa eu ver onde é que está aqui. Eu acho que está em Lucas, Mateus, alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Mateus 24, 37. É isso mesmo, Mateus. E como nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então isso está claro. Está claro que aquelas pessoas que vão ficar aqui são as pessoas salvas. As pessoas que serão arrastadas são aquelas não salvas.
É claro, é claro, é claro e evidente isso aqui. Tá na Bíblia, você pode olhar em Mateus 37 e 39. Deixa eu ver se há em outro lugar se. Não, mas é isso mesmo. É, Deixa eu ver se aqui tem outro lugar. Não, não, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, fica claro que é disso que está sendo falado, não é de uma outra coisa. Então é isso. Valeu, muito obrigado. Até uma próxima.